nova série, Os Segredos do Agro, é uma radiografia de realidades escondidas de todos que operam direto ou indiretamente no mercado de grãos e proteína animal e de maneira sistêmica. O que você vai ver nessa nova série é de vital importância para investidores e consumidores de alimentos, estejam eles em qualquer lugar deste planeta. Nós vamos te mostrar tudo que uma boa parte do mercado não sabe, enquanto que a outra finge não saber ou faz questão de esconder. O que você vai ver a partir de agora é um apanhado de experiência, investigação, malícia e profissionalismo, que no decorrer dos últimos 30 anos consolidaram a Rural Business como única agência independente provedora de informação estratégica para o agronegócio, investidores e consumidores do setor de alimentos do mundo, já que aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. É importante ressaltar que, da mesma forma que os demais trabalhos já publicados pela Rural Business, só foi possível produzir esta nova série graças ao apoio dos nossos assinantes. São essas assinaturas mensais que dão fôlego para continuarmos independentes e produzindo informações estratégicas de mercado com capacidade real de gerar lucro aos nossos assinantes. O objetivo maior da Rural Business é antecipar o amanhã hoje a todos que diariamente acessam nosso conteúdo em uma de nossas plataformas de informação. Trabalhamos incansavelmente para abrir os olhos de todos que, direto ou indiretamente, têm o seu caixa lastreado ao agronegócio, para que percebam o que uma gigantesca teia de comunicação espalhada pelo mundo tenta sistematicamente esconder. Estamos aqui investigando e questionando o que ninguém nunca ousou questionar, e fazemos tudo isso há mais de 30 anos. Por isso, reforçamos. Só é possível porque contamos com você. Nossa única fonte de receita vem das assinaturas e precisamos da sua ajuda para manter este projeto vivo. Com investimento de apenas R$ 9,90 por mês, você pode sim fazer a diferença e possibilitar que este trabalho continue, já que a produção de alimentos é hoje e será cada vez mais a coisa mais importante para qualquer ser vivo deste planeta. É impossível contar os segredos do agro sem começar pela China. E precisamos admitir que a agricultura brasileira jamais teria chegado tão longe sem a China. O Brasil só desbancou o poderoso Estados Unidos e se transformou no maior produtor e exportador de soja do planeta graças à enorme demanda chinesa. E o detalhe está em como pontuar esta realidade. E é aqui que entra o trabalho investigativo da Rural Business para mudar paradigmas e mostrar ao mundo a força e o peso do agronegócio brasileiro e não defender interesses de terceiros como fazem muitos por aí. O Brasil depende da China tanto quanto a China depende do Brasil. Se o Brasil parar hoje de vender soja à China, os chineses passam fome. É, portanto, uma relação de dependência mútua, onde cada um joga com as armas que tem para garantir o crescimento do seu negócio. E por isso é tão importante conhecer a história e, mais do que nunca, os segredos do agro do Brasil. É preciso conhecer com quem você está jogando, prever suas atitudes, mensurar seu fôlego e se antecipar aos fatos. Única forma de não cair num blefe e perder a batalha. E a China tem muito a nos revelar sobre isso. O texto que você verá a seguir foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com a colaboração de toda a equipe de grãos, e foi editado e revisado por Júlio Brissac, analista-chefe de pecuária de corte e diretor aqui da Rural Business. O que vamos te contar em 3 capítulos, divididos entre o ontem, o hoje e o amanhã, é o que imaginamos ser o reflexo de anos de mentira, manipulação e fantasia, e que dará o tom deste novo século e pode levar o mundo moderno, ou grande parte dele, a conhecer a fome.
Nesse estudo investigativo inédito, a equipe de grãos aqui da Rural Business revela um olhar profissional e atento sobre a história. E levanta uma questão: será tudo ficção? Ou quem sabe, teoria da conspiração? Que fiquem as dúvidas, mas que ao mesmo tempo sobre conhecimento a fim de que você possa tirar as suas próprias conclusões. Quando a fome se espalha, a manutenção de qualquer governo e o próprio controle da população passam a depender de habilidades acobertadas, que envolvem mentiras, manipulação e trapaças. E para os indivíduos comuns, resta a lei do mais forte e vale tudo em busca da sobrevivência. E se tem um país no mundo que conhece a fundo essa dura e triste realidade, esse país é a China. Em A Grande Fome de Mao, o escritor Frank Dikötter descreve aí o horror vivido pelo povo chinês entre os anos de 1958 e 1962. O que é praticamente ontem, apenas 63 anos atrás. Diante de um regime comunista totalitário, a população foi mobilizada para mudar a agricultura e a indústria de uma vez só. Transformar uma economia retrógrada em uma sociedade comunista moderna, permeada pelo sonho utópico e mentiroso de grandes ditadores. Abundância para todos. E a China desceu ao inferno com Mao Tse-tung. Frank Dikötter escreve que, na perseguição de um paraíso utópico, tudo foi coletivizado e os aldeões foram arrebanhados em comunas gigantescas que proclamavam o advento do comunismo. As pessoas dos campos foram roubadas de seu trabalho, de seus lares, de sua terra, de seus pertences e do seu meio de subsistência. A comida, distribuída a colheradas nos refeitórios coletivos, segundo merecimento, transformou-se em arma para forçar as pessoas a seguir todos os ditames do Partido Comunista Chinês. Os relatos de horrores se sucedem no livro desse brilhante historiador, pioneiro em fontes do arquivo chinês. E revelam, de forma nua e crua, o que um ser humano é capaz quando busca cegamente o poder. E qual é o saldo de tanta barbaridade? Bom, ninguém sabe ao certo. Estima-se que o grande salto adiante de Mao Tse-tung, líder da Revolução Chinesa e fundador da República Popular da China, tenha levado à morte 45 milhões de pessoas por inanição e tortura. Matava-se por qualquer motivo na China daquela época. Você é velho demais para garantir sua subsistência, por falar demais, por não falar, por questionar e não seguir as regras, ou até por segui-las, mas não da forma que alguém acreditava ser a correta. O Estado comunista ditava suas regras e matava por qualquer coisa. Choca imaginar a morte de 45 milhões de seres humanos. Mas, para alguns, esta é ainda uma estimativa conservadora, já que falam em 75 milhões de mortos em apenas 4 anos, mais uns 20 milhões no período anterior e dezenas de milhões no período posterior. Ou seja, 12, 15 ou até 20 vezes mais que o Holocausto na Alemanha nazista de Hitler. Mas veja bem, não cabe à Rural Business julgar e muito menos reviver a época de horrores da China. O nosso grande objetivo nesta nova série, Os Segredos do Agro, é deixar um legado de informação e um alerta a quem prefere enxergar o amanhã hoje, se antecipar aos fatos e se proteger dos sustos e dos riscos que virão pela frente, pois tudo leva a crer que a China
está à beira de uma nova e grave crise alimentar. E é algo tão sério que terá o poder de chacoalhar o mundo, ampliar as distorções entre pobres e ricos, catapultar o agronegócio do Brasil como o país mais cobiçado do planeta. Seremos, ou até quem sabe, já somos, o petróleo deste novo século, marcado por algo fundamental à soberania de qualquer país: segurança alimentar. O retorno ao passado é crucial, pois precisamos entender quem está do outro lado da mesa de negociação. Quem pensa e comanda com mão de ferro cada ação do Partido Comunista Chinês para garantir que 1 bilhão e 500 milhões de pessoas sejam alimentadas todos os dias e que depende do agro aqui do Brasil para isso? Quer a resposta? Pois quem comanda a China hoje são homens que, direta ou indiretamente, viveram os horrores da era Mao. Homens que aprenderam a duras penas que, por comida e subsistência, todos são capazes de tudo. E este é um dos maiores segredos do agro. Não existem números 100% verdadeiros. Tudo que se fala sobre a China até hoje embute um talvez, um quem sabe. É preciso investigação, malícia, conhecimento e coragem para afirmar que a China manipula suas informações sobre a produção agrícola há décadas. Um olhar no ontem revela o horror que a utopia comunista deixou de herança para o povo chinês no pós-grande salto adiante. E talvez explique o que ocorra nos dias atuais. E para isso, nós vamos focar no alimento mais consumido do planeta, essencial para a alimentação humana e animal: o milho, um grão simplesmente mágico. Em 1962, já com quase 666 milhões de habitantes, a China conseguia produzir menos de 21 milhões de toneladas de milho, ou 20 milhões e 900 mil para sermos mais precisos, demonstrado pelo primeiro número à esquerda no gráfico. Para que tenha uma noção, isso é 40% menos do que colhe o Mato Grosso hoje, estado que tem uma população de 3 milhões e 530 mil habitantes, ou 83% menor do que tinha a China 59 anos atrás. Um pouco antes, em 1960, um relatório de inanição em massa na província de Xinjiang foi entregue a Mao Tse-tung. Mas só no inverno de 1961-62 é que equipes de investigação se espalharam pelos campos, trazendo à luz a completa dimensão da catástrofe. Chegava ao fim o sonho utópico de Mao, batizado de o Grande Salto Adiante. A história mostra que só 20 anos depois é que a fome começou a se abrandar na China. A produção de milho conseguiu ser triplicada e atingir 60,6 milhões de toneladas em 1982 e chegar ao recorde de 95,4 milhões em 1992, confirmando impressionante crescimento de 356% em 30 anos. Era tarde demais para evitar que tantas vidas fossem perdidas. Mas com o consumo ainda extremamente baixo, esse crescimento vertiginoso da produção possibilitou à China elevar drasticamente seus estoques de milho e equilibrar de forma mais digna o abastecimento da população, pelo menos no papel. O salto foi de 1.436% em 3 décadas, com as reservas de milho do país, que em 1962 eram de apenas 5 milhões e 500 mil toneladas, chegando a 84 milhões e meio de toneladas em 1992, algo nunca visto antes, e que garantiu à população 347 dias de consumo, quase o triplo de 30 anos atrás. Quase no meio deste intervalo, em 1978, Deng Xiaoping subiu ao poder e governou a China até 1992, mudando o rumo da história. Mesmo mantendo um regime totalitário, ele conseguiu reorganizar a geografia do país, abrir a economia chinesa ao mundo, promover inúmeras privatizações e permitir a entrada controlada de capital estrangeiro. O primeiro passo foi transformar a produtividade agrária, região na qual 70% da população trabalhava.
Deng Xiaoping eliminou a existência das comunas populares, dividiu a produção rural entre 50% para o Estado e 50% para o mercado externo e interno, e incentivou a política salarial, a fim de criar um esboço de um mercado consumidor litorâneo. A história revela que o maior objetivo era aumentar a produção agrícola e criar uma classe de agricultores, uma espécie de burguesia agrária, consumidora e produtora. O pacote de mudanças transformou a China em uma das superpotências emergentes do mundo, um país consumidor cobiçado que ganhou força com a chegada de Jiang Zemin ao poder e o ingresso do país na Organização Mundial do Comércio, que acabou por promover o milagre chinês. A China se transformou na segunda maior economia do mundo, com crescimento médio de 9% ao ano entre os anos 2000 e 2010. Mas toda ação gera uma reação. Um país que viveu mudanças radicais em sua economia em 40 anos, que se abriu para o mundo, teve forte crescimento econômico e se transformou numa potência global, viu sua população deixar uma cultura milenar para trás e se ocidentalizar. E algo que não estava nos planos aconteceu, uma profunda mudança nos hábitos alimentares. E é aqui que está a chave deste cofre. Quanto mais a economia cresce, mais aumenta o poder aquisitivo da população e mais ocidentalizada ela fica. E veio daí o que a Rural Business acredita ter sido checkmate na estratégia de autossuficiência alimentar da China, a mudança nos hábitos alimentares do povo chinês. Com o consumo de proteína animal cada dia maior e, consequentemente, de óleo, veio a dependência da soja. E algo precisava ser feito para mostrar ao mundo que havia fartura. Era preciso começar a fazer milagres, e a China fez, aos montes. Enquanto potências mundiais no agronegócio, como Estados Unidos e Brasil, sofriam com perdas pelo clima, o governo chinês dizia que a mão divina, ou melhor, a mão do Estado, garantiu à China 14 safras cheias de milho em 15 anos. 12 delas seguidas, hein? Uma atrás da outra. Uma história única no mundo de 12 safras recordes consecutivas, vale pontuar. Números oficiais do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio, colhidos e investigados aqui pela Rural Business, confirmam que em 2003, primeiro número à esquerda no gráfico, a China colhia 115 milhões de toneladas de milho, números que vamos arredondar para facilitar a compreensão. 2 anos depois, em 2005, essa produção já passava de 139 milhões de toneladas. Em 2009, diz o governo chinês que o campo já rendia mais de 173 milhões de toneladas de milho, volume que em 2011 passava de 211 milhões de toneladas. Mas parece que ainda era pouco. Em 2013, Pequim anunciou que a produção de milho da China havia passado de 248 milhões de toneladas e que só 2 anos depois, em 2015, bateu na casa de 265 milhões, confirmando o crescimento impressionante e invejável de 129% em pouco mais de uma década. Apenas para dar a dimensão da magnitude deste número, a Rural Business foi investigar e descobriu que no decorrer desse mesmo intervalo de 12 anos, entre 2003 e 2015, o Brasil conseguiu aumentar em 25 milhões de toneladas a sua produção de milho. Os Estados Unidos, maior potência do mundo na produção deste cereal, ampliou em 89 milhões de toneladas a sua safra. E a China? Bom, a China, como você viu, diz ter aumentado em 149 milhões de toneladas a sua colheita de milho, 30% mais que Estados Unidos e Brasil juntos. Olha, isso pode até parecer bobagem, sobretudo para quem não opera diretamente no agronegócio, e pode estar se perguntando, que importância tem se a China tirou safras recordes seguidas de milho dos campos ou não? Se tudo é verdade ou se é pura fantasia? Pois tenha certeza que é muito importante que saiba a realidade, pois o que estamos tentando aqui é revelar os segredos e o modus operandi de um país que hoje é o maior comprador de alimento do mundo e que, diante disso, determina o rumo dos negócios no agro brasileiro,
motor deste imenso Brasil. O que a China fez ontem e deu certo, faz hoje e voltará a fazer amanhã se tiver espaço. Pode ter certeza disso. Analisando 56 anos de história, a Rural Business chegou à seguinte conclusão: Deus nem de longe é brasileiro, meu amigo. Deus é chinês e podemos provar. Entre 1961 e 2016, o Brasil registrou 22 quebras de safra de milho. Os Estados Unidos, 25 frustrações. E a China? Pasme você, somente 13. Pois é. Na profunda investigação feita para produzir essa série Os Segredos do Agro, a Rural Business descobriu fatos interessantes, reveladores e assustadores, que, ao nosso ver, escancaram uma verdade impossível de ser confirmada, é fato, mas necessária de ser conhecida por todos que, direta ou indiretamente, dependem de comida, ou seja, por todo mundo. Que o quadro de oferta e demanda de alimentos da China é uma farsa, um álibi necessário para garantir governança ao país, que não sabe mais o que fazer para controlar o crescimento do consumo. Veja você que impressionante. Em apenas 4 décadas, a China saiu da fome para se transformar no maior consumidor de alimentos do mundo. Segundo projeções oficiais, a China consome hoje, sozinha, 31% de toda a soja produzida no planeta, 30% do arroz e do óleo de soja, 29% do farelo, 26% do milho e 19% do trigo. Ou seja, não dá mais para brincar em serviço. A China se transformou num trator, disposta a passar por cima de tudo e de todos para fincar raízes e dominar o mundo, já que esta é a única saída para romper fronteiras e garantir alimento à sua imensa população. Manobras podem ser feitas no papel, mas na hora que falta comida na mesa da população, é preciso mudar o discurso, encontrar novas armas e táticas. E a China está pronta todos os dias para fazer isso, espalhando colaboradores pelo mundo, sobretudo em países que detêm uma poderosa fonte de alimento, como é o caso deste fazendão aqui chamado Brasil. E o que a Rural Business vai revelar para você agora, com exclusividade nesta série Os Segredos do Agro, dimensiona bem o desespero da China em imprimir esforços para anunciar aos 4 cantos que comprará menos commodities agrícolas no decorrer da próxima década. Algo prontamente destacado por parte da velha mídia, sabe-se lá se por inocência ou por interesses, como um alerta ao agro do Brasil, grande exportador de soja e carnes do país. A verdade é que poucos parecem ter interesse em parar, analisar e questionar. Qual é o potencial de crescimento da produção global de alimentos frente ao crescimento da demanda? Teria a China condições de continuar ampliando o seu consumo e a sua importação de maneira tão agressiva como na última década? O tal recuo anunciado seria estratégia ou pura necessidade? Ou pior ainda, é possível acreditar em qualquer diretriz anunciada pelo Partido Comunista Chinês, que é o maior comprador de alimentos do mundo, com tudo que a Rural Business te mostrou até agora? Então, prepare-se para conhecer o maior segredo do agro. Apesar de todo o avanço tecnológico, do aumento de área de cultivo e do domínio da agricultura em todo o mundo, a capacidade de abastecimento global desabou na última década. Deixando a China de fora, já que é isso que importa para o contexto que estamos analisando, o mundo perdeu 25 dias de consumo de soja. Em 2011, os estoques globais garantiam um consumo por 113 dias. Hoje, garantem somente 88 dias, o que confirma uma das mais graves crises de abastecimento em 20 anos. No mesmo intervalo, o mundo perdeu 11 dias do seu abastecimento de trigo, com as reservas garantindo hoje somente 83 dias de consumo, escancarando a mais grave crise em 14 anos. No arroz, a queda foi menor, de 5 dias apenas, mas não menos preocupante. O mundo encara hoje a maior escassez deste cereal desde 2007, ou seja, em 14 anos. E no milho,
a situação não é grave, é gravíssima. A capacidade de abastecimento do mundo desabou para apenas 35 dias agora em 2021, o que coloca este, que é o alimento primário mais consumido no planeta, na maior escassez de oferta de toda a história. E sabe por que isso aconteceu? Pois então, isso aconteceu porque a China, contrariando tudo que vinha anunciando por aí, se transformou no maior importador de milho do mundo, consumindo quase tudo que os Estados Unidos tinham em reservas estratégicas, país-chave para o equilíbrio deste mercado. E agora novos milagres precisam ser feitos, pois se a verdade vier à tona, os preços de todas as commodities agrícolas vão explodir, afetando em cheio a sua economia. Por isso é preciso contar a história de um jeito diferente, entende? Dizer que vai comprar menos para não assumir que não haverá meios de manter um crescimento tão absurdamente elevado em suas aquisições como na última década. E tudo por um motivo muito simples, mas alarmante. Os estoques dos principais alimentos consumidos no mundo estão no chão. E até que eles sejam renovados, não haverá de quem comprar. A China está encurralada e, nessas circunstâncias, mentir, forjar, enganar e manipular pode ser considerado apenas parte estratégica de um jogo de sobrevivência. Pense nisso. Olha, não é interesse da Rural Business te alertar, mas apenas levar você a conhecer a história, forçando-o a se questionar, a olhar para onde ninguém quer que você olhe. O nosso interesse é te mostrar a real dimensão do agro do Brasil, como um dos maiores fornecedores de alimentos ao mundo e tudo que se faz contra ele para garantir o que todo país sonha: segurança alimentar. Não se deixe enganar. Abra os olhos. Acorde. No segundo capítulo de Os Segredos do Agro, a Rural Business vai revelar a você um lado obscuro da tal peste suína africana que, segundo o governo chinês, teria dizimado o plantel suíno do país. As coincidências e o jogo da China para garantir o seu abastecimento com soja barata às custas dos produtores aqui do Brasil. E no terceiro episódio da série Os Segredos do Agro, nós vamos revelar as manobras de Pequim para cobertar uma escassez de milho que se arrasta há anos e os reflexos que a transformação da China em maior importador de milho do planeta trarão ao abastecimento mundial para sempre. Não perca os próximos capítulos da série Os Segredos do Agro. Faça agora mesmo a assinatura de um dos pacotes de informação da Rural Business. Digite ruralbusiness.com.br, pacotes a partir de R$ 9,90 por mês. E não esqueça, é você, como assinante, que patrocina a continuidade dos nossos serviços diários de informação. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.